É, nós estamos aqui. Eu vou pedir para todos que conseguirem e puderem, para que você abra a câmera para a gente te ver, para a gente conversar. Vamos aproveitar a presença da nossa convidada. Eu quero já pedir para ela abrir o microfone dela. O nome dela é Carolina. Tudo bem, Carol? Tudo bom, pessoal? Muito bom dia. Oi, oi para vocês. Aqui em Hortolândia tá um friozinho. Tem gente do Rio aqui com a gente. Eu orei com a Edilene. Acho que lá tá calor. Muito obrigada, Didi, pelo convite. Não é a primeira vez que eu tô aqui no consulado. É a segunda vez, eu já estive antes. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Legal. Ô, Carol, vamos começar assim, situando quem você a sua trajetória até aqui, por que você chegou aqui, como você chegou aqui, por que você Uhum. decidiu ser quem você é. Na verdade, começa um negócio filosófico, né? Mas como é que você se tornou a professora de religião, Ok. fazendo parte da capelania aqui do IASP, e se você está realizada, como é que tem sido essa experiência agora para você? Eu fui estudar teologia em 2015 e terminei em 2018. Eu sou da turma do pastor Lúcio, pastor Mateus, que vocês conhecem. Estudei no NASP Engenheiro Coelho. E foi um processo de descoberta, um processo de compreensão e oração também, entendendo que Deus queria isso para minha vida. Eu gostava e tem sido um processo de descoberta também, de aceitação de como Deus está trabalhando. E então eu fiz estágio no último ano com o pastor Jimmy, na igreja do NASP Engenheiro. E ele me encaminhou para o setor da educação e eu trabalhei no colégio de Mogi antes. E aí um dia calhou que o Lúcio mandou uma mensagem pedindo o número de uma amiga e conversa vai, conversa vem. Eu vim para cá em agosto do ano passado e estou dando aula, primeiro médio, nonos e oitavos. E você está curtindo a sala de aula? Eu estou curtindo, eu fiz meu estágio em sala de aula, escola. Lá no NASP Engenheiro Coelho eu já ajudava na capelania, embora residencial e escola são duas coisas diferentes. Eu tô Sim, gostando, mas é desafiador, Didio. É desafiador, sim. muito desafiador. Qual que é o seu maior desafio hoje, assim, que você vê? Na sala de aula? Isso. Na sala de aula, conquistar a confiança dos alunos e mostrar para os alunos que eu não estou afim de proselitar eles. Eu estou emprestando esse termo. Eu gosto bastante desse termo. Que eu não sou alguém que vou vender um produto para eles. Olha, eu tenho aqui um produto, no caso o evangelho, e eu tô aqui a fim de proselitar você. Eu vou mudar o jeito que você se veste, o jeito que você pensa, o jeito que você fala, e depois eu vou embora, eu vou sumir e você se vira. Então, esse é o meu maior desafio, de mostrar para eles que eu tô muito mais interessada em mostrar para eles que Deus ama cada um deles, independentemente da forma que eles falam, se vestem, comem, vivem, da história deles, e que Deus está muito disposto a alcançá-los. Uhum, Então, tem uhum. esse desafio aí. Legal. Cara, olha, a gente nunca conversou muito. Na verdade, acho que a gente não teve essa oportunidade, mas eu já fiz parte do contexto escolar, já dei aula de história Uhum. e, cara, eu gostava muito da sala de aula também. Sinto muita saudade desse ambiente da sala de aula. Mas eu via muito um, um problema, na verdade, eu via dois problemas na proposta das aulas de religião, enfim, de qualquer Uhum. nome que a gente der para essa aula, para esse momento. A primeira, a dificuldade era quando o cara, ele estava ali só de passagem. Ele usava a sala de aula como, assim, ele sabia que aquilo ali não era o fim, mas era um meio ou um começo para ele. Então, esse material era muito, não vou dizer mal feito, mas era aquela aula livre, que a galera fazia debate, discussão, vamos debater um tema, vamos fazer isso. Não que isso seja errado, mas sem muito propósito, sem muita método, sem muita lógica. E o segundo é isso que você está trazendo, é a questão de você vender um produto. Eu gostei muito do que você falou, já começamos muito bem essa conversa.
porque isso faz parte de ambientes denominacionais. Eu não sei como que é o ensino básico aqui no IASP, se é mais adventista, mais cristão, se tem misturado, se é evangélico. Na minha realidade, que era o centro de São Paulo, o Colégio da Liberdade, era a maior parte das pessoas, mais de 90%, não eram adventistas. Então, existia assim essa dificuldade também ali. Como é que é aqui? Aqui a gente tem bastantes filhos de pastores, bastantes adventistas, mas nós temos também bastantes não adventistas e temos um público muito grande de não religiosos. Gente com muito potencial para entender o evangelho, mas muito resistente. Sim. Com a instituição. Embora, Didio, eu gosto muito de Bauman, né? Bauman, ele vai colocar que essa geração, ela vai ter resistência à instituição. Eu compreendo a minha parcela de responsabilidade, tanto fazendo parte dessa geração, mas eu não posso usar isso como excusa para compreender o evangelho e viver o evangelho. Então, tem esse paradoxo aí. Que eu tento mostrar para eles, eu compreendo eles, eu sou do mundo e do universo deles. Sim. Só que Deus é maior que tudo, né? Então, dentro de todas as discussões que existem, a gente tem um Deus levantando a bandeira do amor dele, da salvação. Então, discutir é legal, criticar é legal, pensar é legal, mas quando a gente vai responder o convite desse Deus que ele está fazendo para a gente, de aceitar esse amor e viver esse amor? Sim. É como a gente não pode onerar o evangelho, né? Por causa das instituições e por causa da crítica que nós todos temos. Mas o problema é quando a gente coloca na conta do evangelho isso. E aí a gente impede a pessoa de viver aquilo que ela poderia viver como uma oportunidade. O Bauman, você citou o Bauman, ele fala muito sobre as coisas fluidas, né? Uhum. E eu gosto muito daquele lance que ele traz de que nessa geração, nas mais novas, o que configura essa pessoa não é mais a raiz, porque a raiz ela pressupõe uma solidez de vida. As coisas foram, são e serão daquela forma. Eu vejo meu irmão, por exemplo, ele despontando aí na vida, não demorou para adquirir uma casa própria. E isso deixou a minha mãe terrivelmente angustiada. Como é que o cara não tem uma casa própria? Como o cara não tem um carro, sabe? Como é que o cara vive de... Mas representa isso, tipo, a casa própria é a raiz, né? É a segurança. A casa própria é o fruto do penoso trabalho. Já a galera mais nova, ela não pensa na raiz, ela pensa na âncora. Quer dizer, o Bauman pensou na âncora, que você ancora no lugar, mas qual é a diferença da âncora e da raiz? É que a âncora sobe, você pode ancorar em outros lugares. Entender isso e conversar com essa gente é desafiador. Eu acho que você tem a possibilidade e a oportunidade de traduzir essa galera para a gente. Como é que a gente fala do evangelho e como a gente fala do amor para uma galera que está ancorando em vários lugares, sabe? E da solidez dessa rocha. O Bauman vai pontuar também. É isso que tá, né? É isso que é louco. Que o amor de Deus, ele é sólido. O amor de Deus implica em raízes. Não exatamente em um lugar. Mas o que o Bauman vai trazer é que, não só o Bauman, mas outros estudiosos também, de linhas psicológicas e tudo mais, é a dificuldade que essa geração eu odiava, gente, quando as pessoas usavam esse termo, tá? Só que quando eu entrei na sala de aula, nossa, como eu tinha raiva quando começava um pregador e falava essa geração, blá, blá, blá. E eu me tornei quem eu mais odiava, né? Peço perdão desde já. Mas o Bauman vai pontuar que vou usar esse termo, essa geração vai ter dificuldade de compreender o amor e estabelecer vínculo, né? E essa é a proposta da igreja. Agora eu não estou falando igreja e instituição. Essa é a proposta do corpo de Cristo, por isso que chama corpo. A gente vai se vincular, a gente vai sofrer, porque ser humano machuca outro ser humano. Só que essa é a proposta do céu. Quando a gente consegue compreender que o outro também é uma extensão do amor de Deus na minha vida, eu sou desafiada a criar um vínculo, a amá-lo, a me deixar ser amado. Porque ao mesmo tempo que essa geração tá com a lança assim, ó, não quero amar,
Eles falam muito assim, que bom que tá de quarentena, que meu pai e minha mãe não ficam me abraçando. Eu escutei isso essa semana. Caramba! Só que eu também sei que eles estão loucos por um abraço, por um beijo de pai e mãe, por colo. E estão buscando isso em vários lugares. Uhum. Então, é bastante desafiador, só que eu acredito que o amor é a chave para muitas coisas. Para essa geração que... Porque é o que mais se fala em redes sociais, né, Didi? Isso que é louco. Eles entram de cabeças em coisas tão rasas, se machucam, se decepcionam. E aí que eu acho que é o grande diferencial. O amor de Deus não desaponta a gente. O amor de Deus mostra para nós a genuinidade. Não sei se estou falando corretamente. Mas o amor de Deus é genuíno. Ele não vai desapontar. Ele é sólido. Ele vai permanecer. A gente vai desapontar ele, mas ele vai permanecer. É isso que eu tenho que pontuar, sabe? Mas, enfim. Eu acho muito louco. Dá para fazer vários paralelos com um povo não enraizado recebendo as avalanches do amor de Deus, que é o caso do momento do deserto, por exemplo. O povo não tinha Sim. raizame, o povo ele não era nem escravo no Egito, nem possuidor da terra de Canaã. Era um povo sem raízes, vivendo num deserto completamente hostil à vida humana. E Uhum. outra, esse lance do movimento. Eles não tinham um lugar, eles estavam em movimento, levantavam em acampamento, enfim. E é justamente ali que Yahvé, né, esse nome, Se Yahvé, o revelou. Deus, se revelou de forma poderosa. Foi ali que veio a aliança do Sinai, o sábado, é ali que vem o pão do céu. Eu acho que essa solidez que você traz do amor de Deus, ela não se limita a você estar seguro num lugar, mas você acompanhar aquilo que ele é nos lugares que você vai. Pô, bem legal isso. Não sei se faz sentido. Entendi o que você quis dizer. De fato, Abraão foi desenraizado, né? E vão ter várias implicações ali a peregrinação dele e tudo mais. Só É. que, Mas a enfim, Terra estava no horizonte. é, a raiz era o objetivo final. Claro, claro. Sim, com certeza, com certeza. Mas essa não é a nossa pauta. Na verdade, a gente já começou a conversar sobre alguma coisa que pode configurar o texto da nossa semana. A gente está na nossa última discussão sobre uma lição muito importante, eu acho, aqui desse trimestre, que possibilitou a gente conversar sobre a honestidade que a gente se aproxima da palavra. Já Ok. que a gente começou a falar de raiz, ali está bastante coisa da nossa raiz, né? Daquilo que a gente acredita, os nossos enraizames, as raízes, enfim, daquilo que a gente acredita. A gente conversou durante esse tempo sobre a honestidade que a gente tem, na verdade, a possibilidade de uma aproximação honesta com a palavra sagrada, com a palavra de Deus. A gente conversou sobre quais são as maneiras que a gente, sem perceber, a gente se torna desonesto quando a gente usa o texto bíblico, ou para reafirmar uma fé, ou para justificar, legitimar aquilo que a gente acredita, ou para usar esse texto como uma arma política para conseguir mais adeptos da sua forma de fazer política. Porque o texto sagrado é uma arma poderosa, né, Carol? Não só a Bíblia, mas o Corão, entre outros textos sagrados. Porque o livro de Tiago traz, fazendo uma introdução rápida, ele traz uma frase. Ele traz a frase de que ideias trazem consequências. A ideia da palavra traz uma consequência para a minha vida. Quais são essas consequências? Como é que você consegue enxergar isso? Como é que você vê isso em relação à honestidade da aproximação do texto e o resultado dessa aproximação honesta, despida, que a gente pode ter de uma palavra que é dinâmica, uma palavra que não pode ser domesticada, de um Deus que também não pode ser domesticado? Então, Didio, quando a gente fala de texto, interpretação, tem várias implicações, né? Muitas implicações. Em uma das minhas primeiras aulas com os alunos, eu faço uma analogia bem simplória. Eu não sei se corresponde ao que eu quero passar para eles. E claro que eu não estou reduzindo o tamanho da Bíblia ou o tamanho do que Deus deixou para nós.
Mas eu falo para eles assim, gente, tem aqui uma receita de bolo. Tá falando aqui farinha. Se eu colocar farinha de tapioca, será que eu vou ter bolo de chocolate no final? Aí eles começam a dar risada, né? Porque eu zoo com eles, eu falo assim, então ao invés de chocolate, vamos colocar morango. É doce mesmo? E aí a gente começa a dar risada, a gente começa a se divertir. Eu falo assim, vocês iam comer esse bolo lá na minha casa se eu fizesse desse jeito que eu tô falando? Ah, não, professora, credo, eca. Eu sei que a interpretação, ela não é absoluta para todos nós. E quando a gente fala de interpretação, é bem complicado, né? Porque quando eu te dou uma interpretação de um texto, eu também estou falando de mim, porque eu estou falando a partir da minha percepção. Sim. Então, e não somente isso. Eu não me lembro se é Foucault, eu não me lembro se é Sartre que vai falar assim que toda a interpretação do intérprete é uma interpretação de si mesmo. Então, Nossa, que coisa linda! muito Meu, ainda... lindo. que legal, vou Então, printar. Depois você me passa. Paz. Então, quando um pastor está pregando, eu começo a olhar assim, como que é a pregação? E claro que eu estou levando já para um outro aspecto, mas eu volto para te responder. Aí eu fico olhando assim, o que ele está destacando disso que ele está lendo, disso que ele entendeu? Quais são os pontos que ele está passando para a congregação? Tem pastor que só passa a ira de Deus, o castigo, a raiva, o Chamar ódio. o pecado pelo nome. Mas qual é o pecado? O meu ou do outro? Uhum. Então é bem complicado, né? Mas voltando para essa questão da honestidade, eu gosto sempre do exemplo do deserto que Jesus está com Satanás, e Satanás usa a Bíblia para enganar o autor da Bíblia. Tipo assim, Olha só. mas aí a gente começa a entender como é importante ler o texto bíblico de forma honesta. Claro que a gente precisaria definir o que é honesto. Eu gosto de pensar, tá? Eu gosto de problematizar também. Eu também. Então, assim, a gente precisaria definir o que é honesto. Mas eu gosto desse exemplo do deserto porque Satanás ele usa a Bíblia para tentar Jesus. Então, quantas igrejas Satanás não está pregando por aí e os irmãos estão amém, amém, amém? Porque o cara é Inclusive, esperto. inclusive as nossas. Uma pergunta assim, sincera. Sincera, eu falei igrejas Uhum. no geral. Sim. Uhum. Porque, Porque normalmente quando a gente traz essa forma de falar, desculpa te interromper, a de gente está boa. falando do outro, a gente está falando do outro. Mas eu vejo muito isso às vezes acontecer no nosso meio também, né? Ah, sim, sim. Não, quando eu falei no geral. Tanto adventistas como não adventistas. Foi Uhum. mais como um termo da área mesmo. Sim. Então assim, quantas igrejas Satanás não tá pregando por aí, o pessoal tá amém, amém, amém. Ele, assim, Didi, eu meço a astúcia dele porque ele enganou anjos sem pecado. Ele teve essa capacidade de enganar Adão e Eva que estavam sem pecados. Agora a gente está bem deterioradinho, né? Na nossa capacidade. Então, imagina do que ele não é capaz. O engano. Como que engano é uma arma poderosa, né? Então, se eu me aventuro a ler a Bíblia de qualquer jeito, se aquilo é tão importante para minha vida, vai ditar tantos valores para minha vida, então a minha vida também vai ser de qualquer jeito. Se a minha leitura da Bíblia é de qualquer jeito, a minha obediência vai ser de qualquer jeito. E será que Deus aceita algo de qualquer jeito? Então, acho que o primeiro passo para a gente ler a Bíblia de forma honesta é a gente deixar a Bíblia falar por ela mesma. Perfeito. É a Legal. gente entender que ela é a palavra de Deus. E eu vou deixar ela falar por ela mesma. Como que ela funciona? Em que contexto ela foi escrita? E respeitar esse livro, inclusive como literatura. Porque na hora de ler outras literaturas, a gente super tem critérios, né? Não, para entender isso, para entender aquilo. Não, porque você está lendo de um jeito errado. E por que com a Bíblia a gente é todo descuidado? Sim, sim. Então, deixar a Bíblia falar por si só. E acho que a humildade, né? A humildade de entender que Deus escolheu se revelar através de um livro. Porque eu só vou descobrir se eu ler. Uhum. Uhum. Deus escolheu se Só que, revelar. Ok, pode falar. não, por favor, termine. Não, pode continuar, pode pontuar. É que eu achei que você tinha terminado. Então, já que você liberou essa fala, a questão é como, às vezes eu leio a Bíblia para procurar o que eu já acredito de antemão.
Então, eu vou fazendo conexões de atalhos. Eu pego atalhos para chegar até ali, né? Por exemplo, um atalho, cara, eu só quero deixar isso talvez para você usar ou não. Um atalho é esse lance que você já deve ter visto em algum lugar, para a gente explicar o porquê que a lei não foi abolida. Eu sou adventista. Eu sei que no nosso grupo aqui tem gente que não é. E eu sei que tem muita gente que nasceu adventista. Mas para eu explicar que a lei não foi abolida, eu começo a dividir lei cerimonial, lei moral, e na lei cerimonial eu digo que essa foi abolida e a lei moral não foi, e aí eu até chego a falar que o sábado é importante, pá! Eu usei o texto para legitimar o que eu acredito. Eu não deixei ele falar. Mas, enfim. É aí que tá, né, Didio? O texto ele tem um aspecto de confronto também. De confrontar o que eu acredito. É mais ou menos assim a discussão que eu gosto. Será que o Deus que eu conheço existe? E agora eu não estou falando Deus de divindade. Eu estou falando o Deus que está aqui na minha cabeça. Tá. Uhum. Será que o Deus que eu conheço existe? É o Deus da Bíblia? O Deus que eu acredito? O Deus que eu prego? E eu só vou descobrir isso se eu pegar a Bíblia e começar a confrontar tudo que eu acredito. Porque a Bíblia também tem um caráter questionador das respostas e das crenças que eu sustento. Será que isso que eu tô... Será que... Olha que louco, eu posso pregar um sermão numa igreja usando a Bíblia sem falar da Bíblia e sem passar a Bíblia para as pessoas. É perigoso isso. É muito perigoso. Essa linha é bem tênue, mas é bom, enfim. Acho que eu tô falando demais. Não, pelo contrário. Eu tô gostando. Eu me sinto, de verdade, bastante feliz quando a gente mergulha nesses assuntos. Eu não sei como que é a ressonância dessa conversa no coração de quem está ouvindo a gente, ou de quem está ali fazendo parte da nossa classe. Mas vocês podem comentar, podem falar. Eu não tenho acesso aos comentários, porque eu estou só com o celular, estou sem o meu computador. Então, se o Matheus quiser interromper a gente para pontuar uma coisa que o pessoal falou, fiquem à vontade também. Inclusive para abrir o microfone, a câmera, para fazer parte dessa conversa. Eu, particularmente, gosto muito. Eu me alimento com esse tipo de conversa. Saio menos vazio, mais preenchido. Eu gosto muito. Enfim, por isso que eu acho que ao longo desse trimestre a gente conversou de maneira muito parecida sobre esses assuntos. Com o Bairro Novo foi muito legal, com o Gabriel lá, que está fazendo também teologia, o pessoal lá. Agora com a Carol, com o Lúcio, com o Matheus, foi muito bacana, muito legal mesmo. Então, Didio, o Ademar Diga. comentou assim, só fiz uma observação para a Carolina, que também tem muito Deus pregando e Satanás dizendo amém. Legal, exatamente. Carol. Oi. Ademar, inclusive, continue comentando, sempre é legal te ter com a gente. Beleza. Vamos continuar nossa conversa. A gente citou algumas coisas sobre tratar o texto de forma desonesta, como vimos durante todo o trimestre, questionando o que é honestidade, se eu estou tentando encontrar no texto coisas que afirmam ou coisas que legitimam o que eu acredito, ou até usar o texto de forma desonesta para atingir outros fins que não são religiosos. Muitas vezes isso acontece. Por quê? Porque as pessoas olham para esse texto num contexto religioso e eles o têm como sagrado, assim como e a gente tem que pensar no que é sagrado também para essas pessoas, porque muitas vezes o texto que é sagrado ele, como você diz, confronta a gente e a gente não se submete a ele. Essa domesticação desse texto, né? E quando a gente domestica o texto, a gente domestica o próprio autor do texto. A gente constrói deuses construídos pelos homens e passamos a vida toda acreditando e defendendo um Deus que os homens construíram. Porque quando não há confronto, o nosso coração não é quebrantado, essa parte do orgulho não é quebrantada e a gente, enfim, não absorve muitas vezes aquilo que Deus quer falar ainda por essa palavra dinâmica e por aquilo que você disse, que ele tem uma vontade própria. Vamos conversar sobre um pouco desses atalhos que a gente pega para explicar o que a gente acredita? Vamos falar sobre lei,
Pode ser? Pode ser. Tá? Existe a Torá. Ok. Existe um momento em que o povo recebe a Torá. Fazia parte de um contexto de aliança também, certo? Lá Correto. no Deuteronômio, eles estão entrando na terra, eles recebem a Torá para quê? Para se lembrar da terra. O que tá engraçado aí, Carol? Eu vou te contar, Didi, o que tá engraçado. É que a minha amiga que tá aqui em casa é a professora de teologia Christian. Então, assim, eu tô passando para vocês a lição, mas eu tô sendo avaliada, entendeu? Ah, é? Assim, Aparece. Pede para ela aparecer também. Pede para ela ela não quer aparecer. aparecer. Ela não quer aparecer. Eu pedi para ela passar a lição. Então, assim, tá sensacional. Ela tá se divertindo, entendeu? Ah, entendi. Aqui, Pode ó. dar risada, então. Chegou. Professora, Eu vou tirar o fone. Pronto. Agora sim. Tudo bem, professora? Tudo bem? Seja bem-vinda também na nossa classe, viu? Muito obrigada. Não se preocupa não que tudo que ela está falando, eu estou filtrando aqui, fazendo caretas para ela do outro lado. Falando assim, entendeu? Se ela se corrigir, foi isso. Tá, entendi. Entendi. Mas, ó, fica à vontade também para comentar. Ó, o Wesley quer falar. Quero aproveitar e mandar um abraço para a professora Christy e também para a Carol, que foi minha conterrânea aí Conterrânea não, contemporânea na faculdade. Ela se formou em 2018, eu estava no meu segundo ano e agora estou no último. E a professora Christy dispensa comentários, tive aula com ela. Que prazer saber que você está aí com a gente. Tipo assim, eu tô passando a lição. Não sei por quê, cara. É Quem verdade. sou eu na fila do pão? Com pouquíssima pressão. Você tem bastante porque- conteúdo, mas a professora Christy poderia somar também a essa parceria, hein? Ia ficar bom. Agora eu tô me sentindo pressionado também. Olha, gente, Não, Didi, tava tudo no fone. Fica tranquilo. Não vi nada, só o que ela que falar. bom. Só de tudo de errado que eu falei. Graças a Deus. Ó, eu não tive aula com a professora Christy, né? Na verdade, eu estou sendo apresentado a ela, muito prazer. E quer dizer que então o Wesley foi seu bicho. Legal. Ô, Wesley, nem sabia que você estava aí com a gente, cara. Fica à vontade também para comentar. Seus comentários sempre vêm em boa hora. Professora, essa conversa fica muito mais rica com a sua presença e com os seus comentários também. A hora que você sentir vontade, fala, tá bom? E, Carol, Tá bom. não se sinta na parede. Você tem muito conteúdo para trazer para a gente. Gente, vamos lá. Tô tranquila. Do chão não passo. Eu também não. Mas vamos lá. Bora. Você estava Vamos falando voltar. sobre lei, né? A Torá foi recebida. A Torá foi recebida no contexto do Deuteronômio, então eles pararam para ouvir. Qual que é a importância de ouvir para o povo de Israel? É uma palavra. Lembrando que você tem as 10 palavras do Sinai, que foram ditas por um Deus que não se podia ver, em confronto com Deus que se podia ver, mas que não era ouvido. Os deuses que poderiam ser vistos, eles não eram ouvidos. E a palavra de Deus, as 10 palavras de Deus, elas foram dadas ali no Sinai, depois a palavra é dada no Deuteronômio, e depois você tem um contexto de volta do exílio da Babilônia, onde tem uma preocupação com o cumprimento dessa palavra para que eles não fossem exilados de novo, em Esdras, Neemias, enfim. Depois você tem todo o contexto que forma ali o contexto religioso de Jesus. E aí tá. Aí Jesus, que eu tô falando besteira? Não. Eu que tô sentindo a pressão, Didi. Então, ó, que pergunta difícil, cara. Não é difícil, não. Na verdade, eu tô trazendo uma pergunta que a gente já tinha conversado. Você vai entender agora. E esse contexto religioso, esse contexto de Jesus, que é construído com uma história, não pode ser desassociado da história, como muitas vezes a gente que é cristão faz, pega os fariseus e detona os caras, detona fariseu, detona legalista, detona tudo e se torna também um fariseu, um legalista, como também a gente se torna aquilo que a gente critica, né? Mas e aí Jesus ele fala assim, olha, vocês ouviram isso, mas eu digo para vocês que ele está reinterpretando, retrazendo a lei, né? E a importância dele ter cumprido a lei. Como é que você vê isso? Como é que isso pode fazer parte da nossa discussão?
da gente tirar, muitas vezes, a palavra do homem e a gente se aproxima, de alguma forma, daquilo que Jesus fez e daquilo que a palavra quer dizer pra gente. Desculpa, Sara, me demorei muito. Eu vou deixar a Cris demais. responder. Eu sabia que ela ia fazer isso. A professora. Mas assim, é muito interessante porque quando Jesus fala, vocês ouviram isso, muitas vezes ele está se referindo também a uma interpretação do que foi ouvido. Então tinha a lei e tinha séculos na época de Jesus de interpretação em cima dessa lei. E aí ele aponta eles para a lei original. Assim, aplicando de maneira bem prática para hoje. Não tem como a gente conseguir discernir se uma coisa é da Bíblia ou não, se a gente não conhecer a Bíblia muito bem. Então, você conhece a Bíblia muito bem e você estuda ela no contexto dela, deixando a própria Bíblia gerar as respostas. E você chega num tipo de hermenêutica que Jesus chega. Jesus chamava atenção na época dele porque ele não falava igual aos outros rabinos. Os outros rabinos falavam assim, olha, rabino fulano já dizia isso, isso e isso. E rabino fulano dizia isso, isso e isso. E Jesus fala, vocês ouviram isso, mas a palavra de Deus aqui, ó, diz isso, está escrito. Era como ele rebatia, e não fulano disse isso. É só um conhecimento muito profundo da Bíblia que leva você a ter esse tipo de segurança, que leva você a ter esse tipo de resposta. Por isso que é fundamental a gente conhecer a Bíblia. E também apoiar todos os nossos argumentos com está escrito. Perfeito. Mas a gente, agora, não sei se a Carol ia falar alguma coisa. Pode mandar aí. Ela não vai falar mais nada, agora vai jogar tudo pra mim. Não, queria parecer que eu vi. Manda aí, Carol. Didi, manda aí. Manda aí, Tá, que eu tô vamos lá. aqui. Do chão eu não passo, eu já falei que do chão eu não passo. Ah, que demais, cara, que demais, que demais. Olha, mas vamos lá. A gente tem uma dificuldade que sem perceber, e isso acontece sem perceber mesmo, na nossa prática, tá? Na nossa, sei lá, no nosso dia a dia. A gente acaba absorvendo uma cultura religiosa muito próxima daquela cultura de Jesus, falando de Jesus. Então, eu me impressionei, não faz muito tempo que eu virei pastor, mas eu também nem gosto de falar muito, enfim, sobre isso. Mas eu me impressionei com a força que as pessoas me procuravam para saber se podia entrar na piscina no sábado. Isso é, cara, constante, assim, coisas... Eu falei, não é possível que você está me perguntando isso. Porque a gente se distancia da vida da igreja, e quando a gente se aproxima da vida da igreja, do homem comum, da mulher comum da igreja, a gente ainda procura as nossas listas para cumprir. É impressionante, é impressionante. Porque a gente coloca Deus num lugar de patrão e não de pai. Uhum. Eu tenho lista para cumprir se eu coloco Deus no lugar de patrão. Patrão, se eu pisar fora da linha, vai me chamar. Vai me dar bronca. Pai, por mais que ele tenha o aspecto educativo, mas o pai está muito mais preocupado no meu bem-estar. Como posso dizer? Como posso expressar? Pai, ele está muito preocupado do filho ser feliz. Qual pai que não quer ver o filho feliz, o filho bem? Patrão não tem essa função e nem essa obrigação na nossa vida. E patrão é uma função muito limitada para a gente atribuir a Deus. Deus é pai, é uma pessoa, porque a gente se relaciona com ele. A gente vai, cara, eu sei lá, assim, ó. Também é a diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar. Também, isso é educação. Então, você lista é dar o peixe. Faz assim, você não precisa pensar, eu vou pensar para você, já entrego para você mastigadinho. Mas aí eu preciso ponderar e pensar cada situação impossível que todas as pessoas ao meu redor vão viver para eu poder pescar para elas e dar o peixe. E é muito mais difícil ensinar a pescar e ensinar a ler e interpretar por si, entendeu? E eu penso isso, assim, em teoria eu entendia isso até eu ter uma filha. Tem coisas que eu não consigo ensinar para ela. Eu tenho que falar que pode ou que não pode.
Mas o meu desafio é chegar no limite, é chegar num ponto em que ela vai amadurecer e eu não preciso mais dar a lista para ela. Então, como pastores, essa é a obrigação de líderes religiosos hoje. Passar para as pessoas, você chegou no amadurecimento espiritual, então eu não falo mais para você isso ou aquilo. Eu ensino você a pensar. É a gente não ocupar essa posição de poder. Porque isso não só acontece com pastor, acontece com pai e mãe, acontece com pastor, acontece com médico, acontece com toda uma posição que o outro entende assim, ele sabe mais do que eu. Ele tem a resposta de Deus para minha vida. Muita gente faz esse tipo de pergunta para mim também. Eu posso fazer uma tatuagem? Exatamente. Então, assim, eu posso pegar e assumir, eu posso domesticar essa pessoa, ao invés de incentivá-la a pensar e conduzi-la à autonomia, porque a função da educação é tornar o indivíduo autônomo. A relação pai e mãe dá certo quando o filho se torna autônomo, pensando por si e se sustentando. Então, pensar dói, esse é o problema. Pensar é um exercício que demanda tempo, energia, esforço, desgaste, cansa, dói. Então, assim, eu não gosto de assumir essa posição. E meus alunos sabem que quando eles me perguntam alguma coisa, senta que lá vem, que eu vou fazer eles pensarem. E a liberdade dá medo. Opa! A autonomia dá medo. Não só no contexto religioso. Eu acho que ambientes totalitários nascem justamente em lugares onde as pessoas não querem ser autônomas. É tipo assim, toma a chave porque tá bagunçado. Arruma a bagunça da minha vida, do meu redor. Mas uma vez a autonomia é experimentada, a gente dificilmente volta. Porque apesar de dar medo, apesar de ser aparentemente hostil, um ambiente de autonomia e liberdade, ele é necessário para essa relação, essa condição de relacionamento com Deus. Deus criou consciências livres. Deus criou pessoas autônomas para que a gente, enfim, se relacionasse de forma autônoma com o nosso Criador, com o nosso Deus. Tem outra questão interessante que entra nisso que você falou, que é a responsabilidade. Se eu pergunto para o pastor, pode ou não pode? Ele fala que pode, de alguma forma eu me distancio da responsabilidade. E, de novo, vou usar o exemplo dos filhos pequenos, porque o que você está fazendo? O papai disse que pode. Não é nem a resposta à pergunta que eu fiz, mas se alguém disse que pode, eu compartilhei a responsabilidade da minha decisão. E a gente tem que ver que Deus, por exemplo, no exemplo de Adão e Eva, quando eles pecam, Adão fala assim, né? Foi a mulher que você me deu que me deu do fruto. Ele faz isso. A responsabilidade é dela, ela que trouxe. Mas Deus trata todo mundo igual, tanto faz se foi ela que trouxe, você também comeu. Exatamente. E olha aí, uma implicação prática da palavra, a liberdade, a autonomia. Se de alguma forma você está se sentindo preso a um corpo de lista de regras, e se você não experimentou uma liberdade que a palavra pode te proporcionar, é porque você está, de alguma forma, em contato por via de outros, sendo tutorado, coisas do tipo. A palavra tem esse poder. Didio, o Ademar está perguntando aqui, show, Ademar, a sua pergunta. Além da palavra, qual a importância do exemplo? Primeira pergunta. Boa. Segunda ou pelo fato de ser humano, o exemplo não tem um peso tão grande quanto o da palavra. Opa, amigo, a gente aprende bastante olhando. E por imitação também. Então, o exemplo fala mais que argumentos. Eu tenho sobrinhos e outro dia eu não lembro o que aconteceu, eu falei para eles não fazerem algo. Eu não lembro se era alguma coisa de comida, cozinha, fogo, não lembro. Eu sei que era algo perigoso. Aí eles aprenderam, eles me obedeceram, acataram o que eu falei. Só que aí passou tempo, eu nem tinha lembrado desse episódio. Eu acho que eu fui lá e botei fogo com papel no fogão, alguma coisa assim. Tia, você falou que não era pra gente fazer isso, mas você tá fazendo. Foi muito engraçado, porque eu fiquei com a cara bem vermelha. Quem me conhece sabe que eu queimo assim de vermelhidão, assim, as bochechas. Aí eu falei assim, porque a tia tá sendo irresponsável. E eu fiquei toda desconcertada. Então, eu não gosto de jargões, mas vou usar um jargão para responder o Ademar. Dizem que a palavra fala, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo
tão importante quanto, ou até mais importante do que a fala e a palavra. O exemplo, de fato, se não tem o exemplo, a gente se torna incoerente, né? E quem gosta de ouvir e seguir quem é incoerente? Eu não gosto de seguir gente incoerente. Sim. Então, muito bom, muito bem colocado. Legal. Ó, ele respondeu, eu não consigo ler. Ele disse, obrigada, muito bom, faço isso com minhas pequenas, é isso. Ô, amigo, todo tempo, quem tem criança passa isso toda hora. A Carol fala como uma mãe, né, Carol? É o desejo de ser... Não, mas, Gide, ó, eu tenho 7 sobrinhos, pega leve. Ah, 7 tá, então tá bom. sobrinhos, Tá entendeu? bom. Então tá explicado. O espírito materno está aí, a gente consegue perceber. Ele habita em mim, eu sei disso. Sim. Eu fui criado por mulheres, não vou dizer que o espírito materno está em mim, mas eu quero também ser pai daqui a 2 anos, quem sabe. Vou aprender com a Ademar, mas esse lance do exemplo é muito forte. Eu fico pensando, parece que as pessoas olham para líderes religiosos, enfim, até para os profetas da Bíblia, como alguém, a gente conversou isso com Mateus, como alguém mais próximo de Deus, ou mais, né, que tem uma autoridade sacerdotal. Isso aconteceu muito com a herança católica que a gente recebe, sem perceber. Então, a gente olha para a igreja como um templo, a gente olha para o culto como um sacrifício e a gente olha para o pastor como um sacerdote. Quando a palavra, na verdade, o contexto geral dela, gerou um povo de sacerdotes, de sacerdotisas, enfim. E o que a gente está conversando traz uma autonomia, uma liberdade e uma responsabilidade para todos nós que fazemos parte disso. Somos livres e fomos libertos, enfim, do Egito, sei lá, de qualquer lugar que a gente estava. Mas, enfim, a pergunta aqui, ó, qual que é a importância da gente compreender que Cristo cumpre a lei? Eu não sei se a gente já superou isso. A gente já superou isso ou não? Eu acho que não. Mas eu vou deixar para a Cris responder. Vai que é tua. Uhum. A importância, e aí vou dar a minha opinião também meio pessoal, porque ao Jesus cumprir a lei, ele está fazendo 2 coisas. Ele está apontando para todo o Antigo Testamento e o seu cumprimento, e a sua utilidade, o seu valor, a sua importância. Então ele destaca aquilo que ele aprendeu, que é a palavra de Deus. E ele também apresenta Cristo como exemplo, e a gente já pode falar de exemplo, ele dá o exemplo de como aquilo é possível e como aquilo se realiza na vida das pessoas. E ele faz uma interpretação da lei que é fundamental, que é uma interpretação assim, eles transformaram essa lei em listas. Jesus transforma essa lei numa pessoa, numa realidade. E é um fardo leve. É aquilo que você falou, a lei representa liberdade. A gente vive numa sociedade... Aliás, a lei, se nós não tivéssemos pecado, a pessoa fala, será que a lei existe no céu? Será que a lei é necessária no céu? O tipo de pessoa perfeita, eu preciso realmente dizer não matarás? Eu preciso realmente dizer respeita teu pai e tua mãe? Ou será que essas coisas são características naturais de pessoas livres do pecado? Então a lei se torna desnecessária se eu vivo a lei sem precisar ler. A lei que é meu guia, e a gente em história, eu estudei história, a gente aprende isso. Se existe uma lei é porque as pessoas estavam fazendo o contrário. Se não tem ninguém quebrando aquela lei, eu não preciso fazer uma lei a respeito disso. Então você vê esse aspecto de realmente viver. Jesus ensina isso através da vida dele. Então ele não anula o Novo Testamento, ele cumpre, o Velho Testamento, ele cumpre, e ele aponta para tudo aquilo e fala, isso aqui já estava escrito antes, vocês que não tinham entendido completamente. Aí, Didio, é onde entra quando a gente deixa os outros lerem a Bíblia por nós. Porque se o povo da época de Jesus tivesse prestado atenção nesses detalhes, e claro que vão existir N pormenores nisso, eles teriam identificado Jesus de uma forma mais leve também, mais direta. E Jesus, então, ele começa o ministério dele contando histórias, parábolas. Aí os discípulos viram para ele, por que você fala por parábolas? Aí Jesus vai explicando, aqui, sabe, assim, bem didático Jesus, né? Bem calmo, tranquilo. Jesus é demais. E aí ele começa falando por parábolas, para aquelas pessoas irem recebendo ali um pouco do reino dos céus
ele recebendo um pouco. E aí, à medida que Cristo vai vivendo o ministério dele, as pessoas vão entendendo, né? E eles vão vendo, nossa, mas ele não fala como os fariseus. Eles falam com autoridade, ele fala com autoridade, com poder, mas é diferente. Não é pesado. E às vezes a gente fala tanto dos fariseus e tudo mais, só que às vezes a gente também é fariseu na nossa leitura, na nossa vida, na nossa pregação. Por exemplo, na época de Jesus, não podia carregar uma agulha no sábado, porque era pecado. Mas se eu pendurasse essa agulha na minha roupa, não era pecado carregá-la no sábado. Então tem esses pormenores. E aí onde eu gosto de pontuar uma coisa. A leitura da Bíblia pessoal e responsável é extremamente importante. Prova disso foram os 1000 anos de Idade das Trevas, Idade Média, que Satanás não deixava as pessoas ler a Bíblia, e olha só o que aconteceu, o tanto de ignorância e morte que foi gerado. O conhecimento da Bíblia conduz à vida, conduz à salvação, conduz à liberdade. Muito bom. Muito bom mesmo que ambas as professoras nos trouxeram. Jesus diz assim, eu vou comentar e já levar para a próxima pergunta, tá? Ele diz assim, vocês têm ouvido, não só por Moisés, mas pela cultura, até antes mesmo de Moisés, de que vocês devem viver odiando os seus inimigos e amando os seus amigos. O olho por olho e o dente por dente. Mas eu vou introduzir um novo conceito, mas que também é velho, porque isso já foi dito. Isso já foi apresentado em alguns momentos. Não de maneira tão clara. Mas o que o pai quer dizer? Primeiro que vocês podem chamar ele de pai. E o segundo é que vocês têm que amar os seus inimigos. Beleza. Ele está introduzindo uma coisa, cara, que eu fico chocado como a gente naturalizou essas palavras e a gente não se escandaliza mais com elas. Porque é bonito a gente ouvir alguém falando sobre isso. Alguém falando que o resumo da lei é o amor, é bonito. A gente fala, puxa, que legal. Uma vez eu estava dando um estudo e a criança virou para mim e falou assim, que horror! Essa reação dela é porque a palavra estava confrontando quem ela era. Ela falou, que horror! Como é que eu vou... A menina cuspiu na minha cara, como é que eu vou amar essa menina? Ela falou. Que ela já tinha suas inimigas, né? Falei, pois é, isso que está sendo apresentado aqui. E a gente já adulto, né? A gente ouve e fala, não, é isso mesmo, tal, mas a gente não é confrontado por isso. E é legal o lance do jovem rico, quando chega para Jesus e fala, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E eu acho que eu ouvi alguém falando sobre isso, eu não sei em que momento foi, mas que é muito legal esse lance de que o cara estava perguntando o que ele devia fazer para herdar quando a herança é natural. Então, assim, como é que eu vou fazer para herdar? Você já herda, você é herdeiro, enfim. Não preciso fazer nada. Estou falando demais, desculpem, mas a importância de Jesus ter cumprido a lei é ele ter nos ensinado que a gente vive num ambiente de desamor, a gente é criado nesse ambiente de desamor, que a gente é incapaz de fazer aquilo, tornar aquilo uma lista e que a gente pode confiar em quem fez, o nosso exemplo, enfim, Jesus. Isso traz um alívio, essa é uma consequência prática dessa ideia, um alívio. Toda ideia traz uma consequência. A consequência prática de eu entender isso, eu estou aliviado, porque eu sou herdeiro, porque eu tenho um pai e porque eu tenho alguém em quem eu posso viver, me inspirar, enfim, para cumprir essa lei. E por que é importante a gente se relacionar com Deus da palavra? A gente tem a palavra, essa palavra foi idealizada por alguém, e como é que a gente se aproxima desse alguém? Ou será que esse alguém se aproximou de nós por meio da palavra? Como é que funciona isso? Porque é importante se relacionar com Deus da palavra. Foi eu que te falei essa pergunta, né? Oh, miséria. Por que eu faço isso comigo? Não, mas tudo bem. Essas coisas. Deus em busca dos homens. Deus em busca dos homens. Vejo dessa forma também, Didio. Eu acho que ele que toma a iniciativa.
para nos alcançar. Às vezes parece que é a gente, né? Mas quando a gente dá o primeiro passo, a gente descobre um universo ou um caminho extremamente longo que Deus percorreu para nos alcançar. E eu pontuo que é importante se relacionar com o Deus da palavra, porque às vezes a gente tem na nossa bagagem crenças ou até mesmo a imagem de Deus que deram para mim. E chega um momento que aquilo não vai servir mais. Chega um momento que aquilo não vai me alimentar mais, não é real, porque é do outro, não é meu. Então a gente precisa entender que Deus se revelou através da Bíblia, da palavra, mas que ele é uma pessoa. E uma pessoa eu me relaciono. Ser humano, pessoa, é relação. Então vai ter uma constância, vai ter o contato real e vai ter troca. Troca de amor, troca de sentimentos, de sensações. Então, Deus sendo uma pessoa, o que eu vou ter com ele é uma relação real, verdadeira. Então, a Bíblia vai ser o parâmetro dessa relação. O que eu vou saber sobre ele, o que eu vou ter sobre ele, a Bíblia é o meu parâmetro. Tirei 10? Tiro 10. Tirei 10. Ele se revela na Bíblia para que as pessoas possam se relacionar com ele, não só para te dar uma lista. Então, ele se apresenta, ele se aproxima, ele nos atrai, ele nos ensina, ele nos molda. É a forma de comunicação dele, mas ele fez tudo isso porque ele quer relacionamento. Muito louco isso, muito legal. Com pessoas, é Fala relação. para ela vir. Vem um pouco mais para cá que a gente está vendo um pedaço do seu cabelo. Ela tá Ótimo. com vergonha, ela quer, Fazendo assim, não, tô brincando. Eu tô... ela quer que eu, entendeu? Que eu, assim, faça a prova oral agora. Entendi. Mas fala, Carol, te interrompi, desculpa. Mansplaining. Pessoas, quando a gente entende que Deus é uma pessoa, isso muda a nossa forma de orar. Eu gosto quando a Ellen White coloca assim, ó, que orar a Deus é abrir o coração como um amigo. Só que às vezes, Didi, a gente esquece desse aspecto do relacionamento, porque, por exemplo, eu amo minha mãe. Mas tem dia que eu chego em casa, eu não tô afim de falar com a minha mãe. Mas não é porque eu não amo mais ela. É porque tá horrível meu dia, eu não tô bem naquele momento e aí a gente coloca regras, peso, a gente transforma a relação num fardo e a relação com Deus é a mesma coisa. Tem dia que eu vou chegar em casa que eu não vou ter palavras para oferecer para Deus, só vou ter lágrimas. Não é uma oração? Sim. Então, quando eu entendo que Deus é uma pessoa, vai ter um aspecto disso, que é a compreensão. O que a gente gosta de se conectar com pessoas que a gente ama? Por que a gente gosta de se conectar com pessoas que a gente ama e que amam a gente? Porque existe um elemento chamado compreensão. Compreensão. Intimidade. Então, intimidade, aceitação, acolhimento, compaixão, empatia. Isso faz parte da lista de pessoas que amamos e que nos amam de volta. Reciprocidade também. Engraçado, né? Se fala tanto em reciprocidade nessa época, Deus é algo garantido que vai ter reciprocidade. Eu não entendo porque as pessoas fogem tanto dele. Verdade. Entendo. Faz todo sentido. Diga, Wesley. Fazendo um comentário do que a Carol acabou de dizer, a gente tem o costume de falar para as pessoas e a gente escuta isso há muito tempo nas igrejas, de que nós devemos falar com Deus todos os dias. E trazendo o aspecto do relacionamento que a Carol falou, a gente se culpa quando nós não estamos bem, assim que ela deu o exemplo da mãe dela. Tem dias que você não quer ler a Bíblia e tem dias que você não quer orar. E às vezes nós nos culpabilizamos porque nós não estamos cumprindo o método que é o adequado para se aproximar com Deus, que é estudar todos os dias a lição, que é ler a Bíblia todos os dias. E tem dias que eu não consigo fazer isso. Tem dias que eu não quero fazer isso. Então, quando eu entro no aspecto do relacionamento, de que Deus é uma pessoa e Ele me compreende, porque pessoas compreendem pessoas. Existem linguagem entre as pessoas. E Deus compreende a linguagem humana, Ele compreende a necessidade. Quando eu não quero ler a Bíblia, existem vários poréns, pelo fato de eu não querer. Existe porque eu não quero simplesmente, porque eu estou triste, porque eu não quero saber de Deus. Existem vários motivos, mas uma coisa é certa. Deus compreende no aspecto do relacionamento quando eu não estou a fim de fazer algo
eu não preciso me culpabilizar por isso, porque o relacionamento permite que haja compreensão. Queria só complementar. Wesley, esse é um extremo muito lindo que eu acho do relacionamento com Deus. E aí, eu já vivenciei isso na minha vida. Eu estudava numa escola muito longe no ensino médio. E, cara, eu tinha que pegar ônibus e era, assim, muitos quilômetros longe. E aí eu tinha que acordar, para ler a Bíblia e cumprir esse ritual, eu tinha que acordar 4 horas da manhã. E lá tava eu todo dia. E quando eu não conseguia, eu me culpava, cara, de um jeito. E conversando com pessoas que saem da igreja, é isso que elas pontuam. Mas eu não conseguia acordar de manhã e ler isso. E conversando com pessoas que passaram pela transição de entender que com Deus é relação, elas falam assim, minha filha, eu não consigo acordar de manhã para ler isso aí, não. Mas chega à tarde, 4 horas da tarde, eu vou lá e leio. E tá tudo certo. É libertador. É libertador. Só que tem um outro extremo também que eu quero pontuar, que é o seguinte, então Deus é relação, então eu vou entregar para ele qualquer coisa. Eu vou falar com ele quando eu quero. Só que tem uma coisa da nossa natureza ruinzinha, que a gente não vai querer Deus assim todo dia. Nossa, que vontade de orar. Nossa. E aí, remédio. Eu não gosto de tomar remédio, eu sou bem resistente. Com água também. Mas eu tomo porque eu preciso. Tem dia que eu não quero. Muitos dias, aliás. Minha garrafa tá aqui vazia agora. Tem dia que eu não quero. Mas é necessidade. E a gente ficar esperto com o extremo do legalismo e com o extremo de abandonar a vida com Deus. Essa relação com Ele. Porque relação tem conexão e tem contato. Então, é achar o equilíbrio ideal. É a leveza do que Jesus deixou para nós, da relação com Deus. A leveza. Leveza. Eu gosto disso. Leveza, gente. E toda relação, a gente tem que pensar assim, ela não é uma coisa unilateral. Óbvio, esse é o significado da palavra relação. Então, eu não posso me relacionar com as pessoas e fazer só o que eu gosto e o que eu quero, na hora que eu gosto. Na hora que eu quero. Isso não é uma relação. Isso é eu sendo extremamente egoísta e centrado apenas no que eu quero. O relacionamento leva eu levar em conta o sentimento da outra pessoa, o tempo da outra pessoa, me divertir junto com coisas que são legais para mim e são legais para aquela pessoa. Então, tem que haver uma troca. Se você vai fazer só as coisas que você quer na hora que você quer, você não está sendo um amigo muito legal. E eu vejo Deus como um amigo muito legal. Uma das coisas que eu identifiquei nessa conversa de agora, é tipo assim, sabe aquele amigo, amiga que senta do teu lado para não falar nada, você tá super mal, você não quer conversar, você não, né? Mas ele senta do teu lado e faz a coisa dele do teu lado só para saber que aquela pessoa tá ali. Para mim, Deus é assim. Então, eu não tô a fim de conversar com você. Tá bom, mas eu vou sentar aqui, tá? Se você quiser só ficar aí, tudo bem. Se você quiser deitar a cabeça no meu ombro, tudo bem. Se você quiser que eu segure um copo d'água, caso você precise daqui 40 minutos, eu seguro. Eu vejo Deus assim. Ele tá sempre ali. Mas ele tá ali para apoiar do jeito que a gente precisa e, ao mesmo tempo, ele sabe que quando a gente estiver bem, a gente vai interagir com ele. Muito bom. O Ademar escreveu que fantástico. Eu acho que é isso mesmo. É fantástico mesmo. A gente perceber que os limites desse relacionamento, eles foram encurtados. A gente encurtou o caminho de Jesus, a gente encurtou os limites dessa relação a uma relação absolutamente consumista, produtiva, no sentido de ter que produzir o tempo todo. Eu quero só comentar sobre isso, alguns sentimentos que eu tive ao longo dessa jornada espiritual relacionados a coisas que vocês já trouxeram. Mas, por exemplo, quem nunca se sentiu obrigado a fazer o ano bíblico? E ano bíblico, cara, lá nos Desbravadores, para ganhar um monte de trunfo, era complicado. Eu ficava assim, mas que eu não estou entendendo nada, não faz sentido, sabe? Mas eu tenho que fazer. Galera, tem que estar lá no ano bíblico e tal, porque eu tenho que cumprir isso. Eu também, acho que até na FAT, lá na teologia, a gente teve umas matérias que ensinava a gente a orar. E eu não sei como é que está hoje, não sei como é que é. Tomara que não seja a professora Cristi que traz isso pra gente. Então, Didia, ela leciona isso lá, entendeu? Você tá falando isso? Então, eu amei aquela matéria, foi muito da hora. Não, tô brincando. Mas eu ficava assim, puxa, uma das reflexões, sem crítica e sem essa crítica negativa, porque tem pessoas que sinceramente acreditam nisso, mas que oração não pode ser ensinada, sabe? A oração é como se você estivesse sendo ensinado olha só, eles ensinavam
a ficar mais tempo orando. E você tinha que ficar no mínimo 1 hora orando para tirar 10 naquele assunto. E é justamente trazer isso homogeneizado para pessoas que são diferentes. Tem pessoa que não conversa, não faz parte da pessoa, é uma pessoa introspectiva. Ela tem outras formas de manifestar. Não sei. Tem outras formas de... indiretas. Tem gente que conversa demais. Então, eu fico colocando peso nessa pessoa de que ela precisa conversar com Deus. Aí a pessoa me responde assim, cara, eu não converso nem com quem responde ao vivo para mim. Imagina conversar com quem não está me respondendo. Eu entendo, entendeu? Então, tipo, isso traz um alívio, traz uma leveza, como você trouxe, Carol. Eu acho que a gente precisa mais do que nunca disso. Eu vou recomendar algumas leituras, sei lá, vocês também podem recomendar. O livro de Tiago, para mim, ele é o livro da consequência prática de uma fé e de uma aproximação enfim, de todos os textos, de toda a palavra. Para todo mundo que declara Jesus como seu Salvador, ali tem uma comunidade terapêutica sendo produzida, pessoas com línguas leves, pessoas que conseguem falar um para o outro do seu pecado, para ser curado, não para ser, enfim, piorado. E aí vocês também podem recomendar leituras que façam bem para a gente. Eu gosto muito de ler um cara chamado Walter Brueggemann. Ele tem feito a diferença na minha aproximação com a palavra. E vocês, enfim, deixem aí. Lembrando que essa nossa conversa foi gravada. Ela não é editada, tá? Ela não vai ser editada de nenhuma maneira. Ela serve como um arquivo para a gente. Poucas pessoas acessam, a gente depois deixa o link disponível, mas depois, quando a gente quiser ver, ouvir, pegar uma citação, um livro que foi recomendado, as pessoas têm essa oportunidade. Gente, essa foi a minha participação. Quero agradecer vocês. Quero deixar agora a palavra com vocês também para as considerações finais e as recomendações de leitura também. Lembrando que a gente está sempre online aqui às 11 horas aos sábados. A gente vai começar uma nova lição no próximo sábado, um novo tema, falando sobre testemunho. Mas a gente vai com certeza relacionar com esse trimestre. E esse é o consulado, a classe de universitários da igreja. Mas vocês podem voltar sempre. Vai ser um prazer imenso e enorme receber vocês. As portas estão escancaradas, como as portas da graça, para receber vocês. Eu estou falando demais. E o último comentário sigam o nosso @consulado IASP lá no Instagram. A gente está repaginando todo o nosso feed e ter você ali, de alguma maneira, vai fazer a diferença para a gente, tá bom? Muito obrigado. Quanto à leitura, eu gosto muito. A Bíblia tem tantas facetas, né? E tanta literatura diferente. Ela parece que tem uma para cada momento da sua vida. Então, assim, para procurar lá esse conforto que você acha, assim, que você está procurando. Você quer ler pensamentos sobre como uma pessoa se relaciona com Deus? Aí tem Salmos, que com muita sinceridade é uma expressão, e a gente descreve assim, né? Você tem a expressão do humano falando com Deus, e se expressando para Deus. E você quer ouvir a voz de Deus? Você lê os profetas, porque os profetas pronunciam essa resposta de Deus para as pessoas. E também de forma poética, né? Ô Didi, minha bateria vai acabar. Eu quero recomendar esse livro aqui para quem quer aumentar o conhecimento de como Jesus cumpriu as profecias. No Caminho para Emaús, do Ducan. Tem na casa aqui, na CPB? Tem. E para quem está procurando um devocional muito legal, eu faço várias recomendações. Eu leio um monte de coisa. Brennan Manning, muito bom para devocional. Caminhos no Deserto é uma meditação muito boa também. Muito boa. E eu esqueci. Mas são esses. Tem a meditação da Amin Rodor, acho que é Encontros com Deus, cara, fantástico, fantástico. Ah, e agora eu vou fazer um merchan, se você me dá licença. Sigam o nosso canal no Instagram, @teológica. A gente tá estudando a Bíblia lá com a galera. Sigam lá no Instagram e no YouTube, tá bom? tel_lógica. E a minha bateria vai acabar aqui do notebook, eu não faço ideia onde tá a fonte, mas foi isso. Legal, gente.
Gente, vamos terminar com a última frase do Desejado de Todas as Nações. O amor venceu, achou-se a perdida. Fomos encontrados. Um prazer imenso. Galera, posso orar então? Vou fazer oração. Não, na verdade eu vou pedir para vocês orarem, qualquer uma de vocês, acho que é melhor. Tá bom, eu oro. Legal. Querido Pai, muito obrigada por esse amor maravilhoso que você apresentou para nós na tua palavra. Obrigada, Senhor, por nunca desistir de nós e vir atrás aonde quer que formos. Ajuda, Senhor, cada pessoa aqui a sentir a tua presença, a sentir o teu amor, se sentir envolvido, Senhor, pela tua palavra. Que você possa guiar os nossos passos, proteger os nossos caminhos e nos guiar até o céu, até a tua presença. Nos colocamos em tuas mãos em amor e confiança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Didio. Muito obrigado, gente. Vocês Sigam foram lá. demais. Legal, vamos seguir @teológica. agora. Eu vou Mas começar a você seguir que é agora. fera. Tu que é fera, Legal, cara. Vamos fazer as propagandas do Teológica. Faz. Vamos nas listas de transmissão, Instagram, Facebook, vai ser um máximo, de verdade. Feliz sábado, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.